Olá, meu nome é professora Aline Sampaio, eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e irei apresentar uma videoaula sobre língua portuguesa. O conteúdo da nossa videoaula é sobre gêneros textuais e é destinado aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. O objetivo da nossa videoaula é que você, estudante, ao final, consiga analisar e interpretar diversos gêneros textuais, como contos de fadas, notícias, crônicas, diário e biografia. O Currículo em Movimento, que é o currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, considera que o ensino da língua portuguesa se dê por meio dos gêneros textuais, que são os textos encontrados no cotidiano. Todo gênero textual apresenta características próprias que os diferencia uns dos outros. Vamos ver quais são essas características. As características dos gêneros textuais, elas são diversas. Vamos ver agora quais são elas. A primeira característica refere-se ao conteúdo temático, o que foi dito no texto, o que está sendo tratado nesse texto. A segunda característica, e bastante importante, é o contexto. Em que situação esse texto foi produzido? A quarta característica refere-se à finalidade, com que objetivo esse texto é escrito. E a quinta característica refere-se à organização do texto, como esse texto é apresentado, de que forma são apresentados parágrafos. Esse texto refere-se a prosa ou poesia? E como está a clareza desse texto? Agora que você entendeu o conceito de gênero textual e identificou as suas características, eu irei apresentar para vocês alguns gêneros textuais para que você, estudante, possa identificar que gênero está sendo tratado, quais são as características, e depois disso eu irei propor algumas atividades para que você possa reconhecer de que gênero textual estamos falando. Vamos lá? O primeiro gênero textual que iremos tratar refere-se aos contos de fadas. Você certamente já escutou, desde que era criança, vários contos de fadas. E qual é o conceito que temos dos contos de fadas? Vamos ver? Contos de fadas são narrativas de encantamento, com uma problemática diversificada entre si. A problemática central gira em torno da realização do herói ou da heroína. Na maioria das vezes, isso está ligado à união homem-mulher. Há sempre um ideal a ser alcançado, um obstáculo ou provas a serem vencidas pelo herói ou pela heroína, a fim de que possam alcançar a autorrealização existencial. No entanto, a busca da aventura é o ponto de partida para o encantamento ou uma metamorfose. Então, vamos ver esse conceito dos contos de fadas para que a gente possa entender melhor do que o conceito está se tratando? Ele fala em narrativas de encantamento. Então, contos de fadas são aqueles textos onde o sobrenatural, a magia, está no texto. É por isso que alguns autores referem-se ao conto de fadas como contos maravilhosos. E o que seria esse maravilhoso? Maravilhoso é a magia existente no texto. Então você vai ver um sapatinho de cristal, uma abóbora que se transforma em carruagem, um rato que vira cavalo e assim vários acontecimentos que marcam esse encantamento, essa magia. Se fala também de narrativa, uma história que é contada com um começo, um meio e um fim. Nesse conto de fadas é sempre assim, um herói ou uma heroína que vai vencer um obstáculo, vai lutar contra um antagonista, que pode ser um vilão, um pirata, um dragão, uma bruxa, e no final ele vai ter a sua realização, por meio da sua metamorfose, sua transformação, em busca de um ideal, de uma realização. Os contos de fadas, eles sempre são marcados por algumas palavras ou expressões que definem que esse texto é um conto de fadas. E que expressões seriam essas? Era uma vez ou, ao final, foram felizes para sempre. Vamos ver agora as características dos contos de fadas.
Vamos relembrar, estudante, alguns contos de fadas que você reconhece, para que depois a gente possa ver algumas características. Quais contos de fadas você conhece? Certamente você já ouviu falar da Branca de Neve, da Cinderela, do Patinho Feio, Peter Pan, mais novo Shrek, a Frozen, né? A Disney lançou e editou vários contos de fadas. Os contos de fadas, eles surgiram de uma tradição oral, eles surgiram há muito tempo atrás, nós não temos como precisar como esses contos de fadas surgiram. Depois, alguns autores famosos pegaram essas ideias e colocaram no papel, e aí a gente tem os contos de fadas que nós reconhecemos hoje. Quais características comuns você identifica nesses textos? A gente tem sempre o herói ou uma heroína que vai lutar, vai vencer um vilão, que pode ser uma bruxa, um pirata, um dragão, e ao final ele vai conquistar o coração ou o coração do amado ou da amada. Você repara também que nos contos de fadas o herói ou a heroína sempre é ajudado por um ser maravilhoso. Ele é ajudado por um gênio, ele é ajudado por uma fada madrinha, por um gênio, um grilo falante. Então, você sempre vai ter um ente maravilhoso que ajuda esse personagem. Temos também no texto, conforme já falei, palavras que são expressões que iniciam e terminam o texto. Era uma vez e ao final foram felizes para sempre. Agora, a proposta de atividade, onde você, estudante, irá identificar e encontrar elementos que estão presentes no conto que a gente vai pensar e vai imaginar. Imagine um conto de fada, pode ser qualquer um. Como exemplo, eu vou dar João e Maria, mas poderia ser qualquer outro. Quem são os heróis e a heroína dessa história? No caso, a gente está falando de João e Maria. Lembrar rapidamente como é esse texto. João e Maria são duas crianças que moram com o pai. A mãe do João e Maria morreu. O pai casou novamente com uma madrasta. A madrasta é uma mulher muito má. Ela pede para o pai abandonar essas crianças numa floresta, uma vez que, segundo ela, não tinha comida para todo mundo. Então o pai assim o faz, muito triste, mas mesmo assim ele obedece à madrasta. Ele leva essas crianças para o meio da floresta e as crianças ficam sozinhas. Elas precisam vencer a fome e vencer os obstáculos que ali se encontram. Essas crianças andam pela floresta, encontram depois uma casinha mágica feita de biscoito, de chocolate, de outro tipo de comida. Elas estão famintas e começam a comer a casinha que tem um dono. No caso, o dono aparece e é uma bruxa muito má. A bruxa fica muito furiosa com essas crianças, prende as crianças, quer comer o João e ao final a Maria consegue enganar a bruxa, prende a bruxa numa fogueira, a bruxa morre, as crianças fogem com um tesouro que é encontrado na casa da bruxa e encontram com o pai e vivem felizes para sempre. Então, no caso, quem são os heróis o herói e a heroína dessa história? No caso, João e Maria. Quais são os antagonistas? Quem são as pessoas más da história? Quem são os vilões? No caso, a madrasta primeiro e depois a bruxa, né? Os elementos mágicos. São vários elementos mágicos. Uma casa que ela é em forma de comida. No final da história aparecem muitos tesouros. Tudo isso refere-se a elementos mágicos. Onde que se passa essa história? A história se passa numa floresta encantada. Qual é o conflito que aparece nessa história? A gente tem um conflito aí bem real, uma situação de fome, de abandono, né? E que solução de conflito que acontece? A solução de conflito é quando a bruxa morre e as crianças se apoderam de um tesouro
e ao final da história se tem um desfecho quando eles reencontram novamente o pai agora sem a madrasta, e eles vivem felizes para sempre. O segundo gênero textual que iremos apresentar refere-se à notícia. E o que é uma notícia? Notícia é um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento veiculado principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos eletrônicos ou televisivos. Atinge a todas as camadas da população, trazendo informações e contribuindo para a formação de opinião. A notícia, portanto, é um texto verídico. Ela tem o objetivo de informar a população sobre uma situação que está acontecendo. Quais são as características que podemos reconhecer nesse texto? Texto de cunho informativo. Esse é o grande objetivo da notícia. Texto descritivo ou narrativo. Uma notícia que é descrita ou narrada. Um jornalista ele faz uma pesquisa, ele elabora um texto e descreve esse texto para que seu leitor possa ser informado a respeito disso. É um texto relativamente curto, porque tem o objetivo de que o leitor rapidamente apreenda aquela informação. A linguagem no texto notícia é uma linguagem formal, clara e objetiva, sempre com o objetivo de se veicular uma notícia. O texto sempre é feito em terceira pessoa. Aconteceu, choveu. O discurso é indireto, muitas vezes, e se refere a fatos reais, atuais e de cotidiano. Agora vamos ver um exemplo de uma notícia veiculada no jornal G1, Globo.com, sobre uma situação que aconteceu na cidade de São Carlos, em São Paulo. Onça parda invade casa em São Carlos. Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental tiveram trabalho para capturar o animal. Moradores do Jardim Risset de São Carlos, São Paulo, tiveram uma surpresa ao acordar na manhã desta sexta-feira, 19. Uma onça parda invadiu casas e pulou sobre vários telhados antes de ser capturada pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental. A técnica em enfermagem, Márcia Xavier, contou ao G1 que levou um susto ao ver o animal no seu quintal. Foi inacreditável a cena. Não é todo dia que acontece isso. Era muito tranquila e parecia que ela estava mais com medo da gente do que nós dela, disse. A onça parda adulta invadiu a casa dela na rua Paulo Monte Serra. A técnica de enfermagem contou que ficou trancada durante 2 horas dentro da residência com o pai e a irmã para que o Corpo de Bombeiros pudesse capturar o animal. Acordei às 6h20, abri a porta da cozinha para meu cachorro sair, mas ele voltou meio assustado. Voltei para a cama e dormi. Depois, quando levantei novamente e fui até o quintal, não acreditei no que vi. Não esperava por uma onça. Entrei e chamei os bombeiros, contou. Segundo o biólogo Fernando Magnani, diretor de defesa animal, uma avaliação preliminar apontou que o animal é macho e tem cerca de 1 ano e meio. Provavelmente estava em busca de território, acaba entrando na cidade, procurando um lugar seguro para ficar, disse. É um animal curioso, qualquer latido, miado, barulho humano, ele tem curiosidade para ver o que é. Não é agressivo, não vai sair atacando as pessoas para comer, por exemplo, explicou o biólogo. O felino vai ser levado para o Parque Ecológico de São Carlos para passar por avaliação e depois será solto pela Polícia Ambiental em seu habitat natural. Agora com você, estudante, vamos pensar em uma proposta de atividade para que você reconheça claramente de que gênero textual está se tratando. Vamos lá? Encontre os seguintes elementos que estão presentes na notícia. De que gênero textual o texto trata? Qual é o título da notícia? Em que cidade e bairro acontece a notícia?
Qual foi a reação dos moradores? E por último, qual o desfecho da notícia? O terceiro gênero textual que iremos tratar se refere à crônica. Vamos ver o conceito desse texto? A origem da palavra crônica remonta ao vocabulário grego chronikos, que significa tempo pelo latim crônica, ou seja, ao ler uma crônica estamos diante de um gênero textual, onde a questão temporal é fundamental. As crônicas tratam da realidade do cotidiano, com linguagem despretensiosa e temas mais simples, geralmente relacionados ao passado e à infância. As crônicas nos fazem pensar sobre a vida e sobre o mundo, a partir de um pequeno evento cotidiano. Vamos ver quais são as características do gênero crônica. Principais características: é uma narrativa curta, onde tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Linguagem simples e coloquial. Você irá encontrar também algumas gírias, porque marca o tempo em que aquele texto foi escrito. Poucos personagens, se houver. O espaço é reduzido. Acontecimentos cotidianos. Então, a crônica é um texto do cotidiano. É um texto que é escrito que, pela situação, você pode pensar em que texto, em que tempo esse texto foi escrito. Vamos ver agora uma crônica do autor Rubem Braga. O nome da crônica é O Pombo. Vinícius de Moraes contava ter ouvido de uma tia-avó, senhora idosa muito boazinha, que um dia ela estava na sala de jantar, em sua casa do interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu então que uma das patas havia um anel metálico onde estavam escritos umas coisas. Era um pombo-correio, titia. Pois é, era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de pombo. E o que foi que a senhora fez? A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril. Comi, uai. Vamos ver então algumas expressões para que a gente possa reconhecer claramente de que texto está se tratando. O que aconteceu? Com quem aconteceu o fato? Quando aconteceu esse fato? Onde aconteceu o fato? Qual é o título do texto? O quarto gênero textual que iremos tratar refere-se ao diário. Vamos ver qual é o conceito de diário que os autores dão. O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Registra acontecimentos e impressões das pessoas sobre fatos ou situações que despertaram interesse na vida delas. Geralmente são escritos com a intenção de captar na escrita momentos de vida que merecem ser registrados. Dessa forma, o diário é, portanto, uma espécie de lembrança viva de nossas experiências. Se quisermos rememorá-las, basta abri-lo para que retorne uma vasta gama de nós mesmos. Vamos ver quais são as características que podemos identificar no diário? Principais características: relatos pessoais, alguém que escreve geralmente para ele mesmo. Histórias verídicas, histórias da vida desta pessoa, o cotidiano desta pessoa. Registros de acontecimentos, o que aconteceu com aquela pessoa. Escritos em primeira pessoa. Ele está falando para o diário e ele vai contar da vida dele. Eu fui, eu fiz, eu vi. Registros em ordem cronológica de tempo. Uma narrativa que tem uma ordem cronológica de situações que vão sucedendo. Caráter intimista e confidente. Geralmente as pessoas contam segredos, escrevem coisas que elas jamais diriam para qualquer outra pessoa. Subjetividade e espontaneidade. Ela vai falar de vários sentimentos que estão ocorrendo
nesse texto. Escrita confessional. Ela vai confessar algumas coisas que ela geralmente não contaria para mais ninguém. Presença de vocativo. Ela vai chamar, ela vai apelidar esse diário. Ela vai chamar de querido, de mestre. Ela vai ter uma amizade com esse diário. Linguagem formal. Ela não vai se preocupar em escrever de uma forma rebuscada. É uma forma muito simples, ela vai contar aquilo que está acontecendo com ela. E por último, ela vai assinar esse texto. Ela vai estar se dirigindo ao diário e ela vai escrever Ana, Frank, Laura. A proposta de atividade diária é que você, estudante, pense em redigir um diário. Como você faria? Que data e local que você ia colocar? Brasília e a data 21 de abril de 2020. Vocativo, como é que você ia chamar o seu diário? Querido, querida? Você pode também apelidar o seu diário, você pode colocá-lo, dar um nome para ele. O corpo de texto, de que forma você iria escrever esse texto? E ao final, de que forma você iria finalizar aquele texto do dia que você estava escrevendo? O quinto gênero textual se refere à biografia. Vamos ver o que os autores falam sobre biografia. Biografia, história escrita da vida de uma determinada pessoa. A palavra tem origem etimológica nos termos gregos bio, que significa vida, e grafém, que significa escrever. Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, podendo conter fotos que testemunham os acontecimentos. É um documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa, com dados precisos, incluindo nomes, locais e datas dos principais acontecimentos. Em geral, são feitas biografias de figuras públicas e reconhecidas mundialmente, como políticos, escritores, cientistas, esportistas, artistas ou de pessoas que deram uma contribuição importante para o mundo. Vamos ver quais são as principais características da biografia. Gênero narrativo. Texto narrado em terceira pessoa. Fulano de tal nasceu, viveu, casou, realizou. Ordem cronológica desses fatos. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, geralmente alguém famoso, um cientista, um esportista, alguém que ficou ou entrou para a história. Relatos de fatos marcantes da vida de alguém. Uso de pronomes pessoais e possessivos. Uso de expressões temporais, na infância, na adolescência, naquela época. Predomínio de verbos no pretérito, fatos verídicos. Vamos ver uma proposta de atividade a partir de uma biografia do genial cartunista Ziraldo. Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador do personagem de quadrinhos infantis O Menino Maluquinho. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, e o de seu pai, Geraldo. Desde criança já mostrava seu talento para o desenho. As obras de Ziraldo já foram traduzidas para diversos idiomas e publicadas em revistas conhecidas internacionalmente. Ziraldo é autor de mais de 130 livros e participa da oficina de texto, que transformam alunos em parceiros de grandes autores do cenário nacional. Ziraldo tem 2 filhos, a cineasta Daniela Thomas e o compositor Antônio Pinto. Proposta de atividade. Agora você, estudante, que irá identificar, a partir desse gênero textual biografia, as ideias centrais desse texto. Quem é Ziraldo? Onde ele nasceu? Como surgiu seu nome? Então, estudante, a partir desses gêneros que nós vimos, 5 gêneros textuais,
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido como identificar o conceito e as características de cada gênero. A língua portuguesa ela é rica em gêneros textuais, existem muitos outros. Muito obrigada e até a próxima!